Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos encaminhando para a nossa sétima aula de ciências, tá bom, pessoal? Hoje com um tema bem atual e bem importante, certo? Hoje nós iremos falar sobre os problemas socioambientais e usos de máquinas e combustíveis. Vai ser meio que uma revisão para vocês, porque vocês já estudaram nas aulas anteriores sobre os combustíveis fósseis, as fontes de energia. Então, a gente também já viu o que significa um combustível fóssil, as causas, as vantagens, as desvantagens, essas fontes de energias que necessitam desses combustíveis para justamente gerar energia para nossas casas, tá certo, pessoal? Então, a gente hoje vai ver os problemas que o uso dessas máquinas e desses combustíveis podem vir a causar para o meio ambiente, tá certo? Para a sociedade e para o meio ambiente, tanto rural quanto urbano, tá certo? De início, a gente vai dar uma olhadinha no que são combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, como nós já vimos anteriormente, são usados para geração de energia e são produzidos por meio da decomposição de matéria orgânica. Mas, professor, o que significa matéria orgânica? Matéria orgânica é tudo aquilo que tem carbono em sua composição. Então, quando a gente fala de combustível fóssil, logicamente, consequentemente, vai ter o carbono na sua composição. Por isso que a gente fala muito da emissão do carbono, da emissão do dióxido de carbono. É devido justamente a esses combustíveis fósseis que têm em sua composição, em sua matéria orgânica, o carbono. Alguns são feitos basicamente de carbono e hidrogênio, outros vão ter oxigênio em sua composição e assim sucessivamente. Mas toda vez que a gente falar na palavra orgânica ou matéria orgânica, a gente está falando de algo que tenha carbono na sua composição. E o seu uso está associado a problemas ambientais, que foi como aquilo que eu falei. A gente também tem a questão do efeito estufa, que é devido à emissão desses gases. A gente tem também a questão do dióxido de carbono, da emissão do dióxido de carbono, que aumenta, eleva a temperatura das cidades, tá certo, pessoal? Então, a gente vai ver um pouquinho do porquê que isso está acontecendo, tá certo? Para isso, vocês precisam entender o que são esses combustíveis. Então, foi como eu falei, combustível fóssil é utilizado para gerar energia. E todos esses combustíveis são advindos de matéria orgânica, tá bom? Petróleo. Petróleo é considerado, ao lado da água, o principal recurso natural da era moderna. Embora existam esforços governamentais em todo o mundo para diminuir a dependência, em relação a esse elemento, ele ainda é o combustível mais utilizado. Ele também é advindo de matéria orgânica, tá certo, minha gente? Petróleo tem em sua composição o hidrocarboneto, tá certo? Que são composições de carbono e de hidrogênio, tá certo? Além do fato de ser um recurso não renovável, então o petróleo é um recurso não renovável, tá certo, minha gente? O petróleo apresenta como desvantagem a emissão em grande quantidade de poluentes na atmosfera durante a sua queima, ou seja, quando a gente vai se utilizar do petróleo, a gente tem que se utilizar da queima desse combustível. E toda queima vai liberar o carbono, tá certo, minha gente? Então, quando a gente queima o petróleo, ele vai liberar poluentes para o ambiente, tá certo? Carvão mineral, que também é um combustível que é advindo de matéria orgânica, que também tem carbono na sua composição. Carvão mineral é uma rocha sedimentar com um alto teor de carbono em sua estrutura. Lembra daquilo que eu falei? Sempre tem o carbono. Por isso que a gente tem a emissão do dióxido de carbono, tá certo? Sua origem remonta à decomposição de materiais vegetais, principalmente de grandes grupos vegetais antigos, que foram soterrados a uma média de tempo de 300 milhões de anos. Embora seu poder calorífero e o seu tempo de combustão resultem em uma grande vantagem em termos de produtividade, o carvão mineral é o mais poluente dos combustíveis fósseis. Aí a gente vê um impasse, né, minha gente? Porque ele tem um poder de gerar energia muito grande.
poder calorífero dele é muito alto, mas em compensação, em desvantagem, ele vai gerar mais poluição, ele vai emitir mais gases. Quase metade das suas reservas encontra-se na China, tá bom, pessoal? Então, você já sabe que a maior quantidade de emissão de gases poluentes advindos do carvão mineral vai ser lá na China, certo? Gás natural, muito importante também a gente falar do gás natural. E também é um combustível fóssil, tá certo, minha gente? É advindo de matéria orgânica e também tem o carbono em sua composição. Ele pode ser encontrado em jazidas, geralmente em associação ao petróleo, e ele é formado basicamente do metano, CH4, tá certo? Metano é porque carbono em sua composição. Essa nomenclatura quer dizer que ele é advindo de matéria orgânica, tá bom? E é usado, por exemplo, na geração de calor e energia em indústrias, também gerando energia. Calor e energia, mesma coisa, tá certo? Em indústrias e em automóveis, sendo menos poluente que o óleo combustível. Ou seja, a gente já vê uma pequena vantagem aí no gás natural. Por quê? Porque ele polui um pouquinho menos. Não quer dizer que ele não polua. Polui sim, mas polui um pouco menos. Seu uso vem crescendo muito e corresponde a cerca de 9% da oferta de energia primária do Brasil, ou seja, 9% da energia que a gente consome aqui no Brasil é advinda do gás natural, ou seja, o uso dele está crescendo bastante. E aí a gente vai falar um pouquinho desses combustíveis fósseis aqui no Brasil. Como é que funciona? O Brasil utiliza muito esses combustíveis fósseis. Vamos ver um pouquinho. O país é ainda bastante dependente do uso deles, dos combustíveis fósseis, ou seja, a gente ainda depende bastante do uso desses combustíveis, que, consequentemente, emitem muitos poluentes. Cerca de 36% da matriz energética brasileira é composta por combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, ou seja, a gente utiliza muito, se utiliza bastante ainda do petróleo e do carvão mineral. Mas lembra daquilo que eu falei anteriormente, que o carvão mineral emite muitos poluentes, ou seja, é um pouco prejudicial ao meio ambiente, né, do nosso país. O Brasil possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o pré-sal, como acho que a maioria de vocês sabe disso. Se não sabe, fica sabendo agora. A gente possui uma reserva muito grande de petróleo, chamado pré-sal, tá bom, gente? Ele se tornou um dos maiores exportadores de combustível e atraiu inúmeros investidores para o setor. Ou seja, o petróleo por si só ele já atrai esses investidores e é bastante exportado aqui no Brasil. O incentivo ao uso de combustíveis fósseis pode significar que o Brasil não consiga alcançar as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris em relação à emissão de gases de efeito estufa. Vamos lá. O Brasil ele tem metas a serem alcançadas, metas a serem seguidas em relação ao meio ambiente. Por exemplo, a gente tem uma meta de tipo até 2025 emitir aquela quantidade limitada de poluentes. Só que, como o Brasil é muito dependente desses combustíveis fósseis, ele acaba não atingindo essa meta e, consequentemente, prejudicando o meio ambiente. É justamente o que fala aí no texto. Ele não vai conseguir, talvez ele não consiga, alcançar essas metas que foram acordadas lá em Paris, em relação à emissão de gases que são poluentes, que vão aumentar a questão do efeito estufa. Para vocês que podem até não saber, mas acho que todo mundo sabe porque se fala muito na escola sobre o efeito estufa, o efeito estufa é um efeito natural, porém a emissão desses gases acaba aumentando o efeito estufa e, consequentemente, esquentando muito aquele local em que existe muita emissão de gases, ou seja, isso é maléfico. É maléfico, apesar de ser um efeito natural. O seu aumento traz malefícios. Vantagens e desvantagens do uso de combustíveis fósseis. A gente tem as desvantagens, mas também nós temos as vantagens. E a gente vai ver um pouquinho cada uma delas. Primeiro, vamos falar sobre as vantagens. Eles possuem elevada eficiência energética, eles conseguem produzir muita energia, tá bom, pessoal?
quando comparados a outro tipo de energia, produzindo quantidades significativas por unidade de peso, ou seja, eles produzem muita energia. Seus reservatórios geralmente apresentam facilidade de localização, extração, processamento, ou seja, é mais fácil de achar. Possui melhor custo-benefício do que as fontes de energias alternativas, ou seja, a gente tem um exemplo de energia alternativa que é a energia solar. Ou seja, se a gente utilizar um combustível fóssil, ele vai ser mais barato do que se a gente utilizar energia solar. E isso é um fato. Isso é uma das vantagens de a gente utilizar um combustível fóssil. A questão é econômica, vai ser mais barato, um custo-benefício melhor. Desvantagens. Quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis devido ao intenso uso de seus reservatórios, mais elevados ficam seus preços no mercado. Ou seja, a gente tem aquele fator lá atrás, que ele pode ser mais barato, porém, quanto mais a gente usa, mais caro ele vai ficar. É aquela tal da lei da oferta e da procura, né, minha gente? Quanto mais procurado, a oferta vai crescer mais, o valor vai crescer mais. Então, estão relacionados a diversos problemas ambientais, como a gente já tinha falado antes, a emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para o aumento do efeito estufa, ou seja, quanto mais a gente emitir esses gases, mais alta a temperatura do planeta vai ficar. Vai elevar essa temperatura e vai trazer malefícios para o nosso planeta, tá bom? Erros de armazenamento e extração do gás natural e do petróleo podem causar inúmeros e graves problemas, tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Como, por exemplo, eu acho que vocês já viram em TV, quando vaza o petróleo, causa um enorme problema lá no mar. Então, esse erro de armazenamento e de extração pode trazer muitos malefícios ao nosso planeta também, trazer um desequilíbrio ambiental. Como vocês podem ver aí, ó, poluição, os impactos causados pelos usos desses combustíveis fósseis, emissão de gases, vazamento de petróleo, poluição, como a gente já tinha falado anteriormente. Poluição ambiental é uma das grandes desvantagens do uso de combustíveis fósseis. Então, o que vocês têm que aprender nessa aula de hoje? Que tem suas vantagens, a utilização desses combustíveis, mas as suas desvantagens às vezes podem superar. Por quê? Porque a poluição é muito grande, a emissão de dióxido de carbono é muito grande. Dióxido de carbono que eu falo é o CO2, tá certo, minha gente? Quando vocês verem o CO2, é o dióxido de carbono, que vai agravar, que vai aumentar a questão do efeito estufa. Vocês podem ver aí na imagem retratando. Muita poluição, muita emissão de gases. Dióxido de carbono, CO2, aquele que a gente já tinha falado. Gás liberado durante a queima desse tipo de combustível é o principal responsável pelo aquecimento global. Quando a gente queima, professora, mas você não disse que o petróleo só tinha carbono e hidrogênio? Toda combustão, toda queima libera por si só oxigênio. Isso é um fato. Toda queima, toda combustão vai liberar oxigênio. Então, quando a gente queima esse petróleo, a gente libera CO2, tá certo, minha gente? A gente libera o dióxido de carbono. Vocês podem ver aí a imagem de um carro. Quando ele está funcionando, ele vai estar liberando CO2. Por isso que uma cidade muito urbanizada, muito populacional, vai ter maior emissão de CO2, por conta justamente desses transportes. Dióxido de enxofre, um dos poluentes liberados também na combustão de combustíveis fósseis e é a causa principal da chuva ácida. Esse fenômeno pode levar à destruição de monumentos feitos de alvenaria ou mármore e culturas agrícolas, ou seja, com a emissão desse dióxido de enxofre, ele pode corroer a chuva começa a ficar mais ácida e pode corroer esses monumentos, trazendo malefícios também ao meio ambiente. E riscos à saúde. A poluição originada a partir de automóveis que utilizam combustíveis fósseis e usinas de carvão podem causar sérios riscos à saúde, minha gente. As doenças relacionadas à poluição variam de leve a grave e podem afetar
significativamente a qualidade de vida. Aí vocês veem uma imagem falando sobre a poluição de ar que gera riscos à saúde da nossa respiração. Aí vê um pouquinho da imagem detalhando quais os problemas que essa poluição vai trazer. Problemas no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, que é o nosso coração, sistema respiratório, sistema urinário, sistema reprodutivo. Ou seja, vocês podem perceber que a emissão de gases poluentes podem trazer problemas a todo o nosso corpo e até levar à morte. Ou seja, quanto menos uso, menos poluição, menos emissão de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, tá certo, minha gente? Aí a gente vê os riscos também, riscos à saúde, ao clima, à água, à energia e a alimentos, tá certo, minha gente? Como você pode ajudar a preservar o meio ambiente? Aí vai uma reflexão para vocês em casa. Pensem um pouquinho como é que vocês podem ajudar o meio ambiente, mesmo com toda essa poluição, mesmo com toda essa emissão de gases poluentes. Como é que você pode ajudar? Imagine que em todo este cenário você pode fazer a diferença. Pense que em seu dia a dia, por si só, já pode causar um impacto positivo no planeta Terra, ou seja, sua ação, aquilo que você faz, mesmo que seja pouquinho, vai ajudar o nosso planeta. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.